Então vamos lá começar a trabalhar aqui com o nosso Essential Sound para a gente entender primeiro aqui a parte do diálogo. A gente tem muitas e muitas ferramentas para explorar aqui dentro do Premiere. E uma coisa importante é que, lembra que a gente marcou aqui os áudios como diálogo, música e tal? Toda alteração que a gente fizer não vai influenciar nos outros eventos, tá? Mesmo que eles estejam marcados como diálogo também. Não é porque a gente alterou esse clipe de diálogo que todos os outros clipes de diálogo serão alterados da mesma forma, tá? Afinal de contas, a gente usou apenas aquele sistema como tag. É como se fosse uma tagzinha para demarcar aquele áudio como um tipo de áudio específico. Isso vai ser bastante útil para a gente lá na frente quando a gente for trabalhar na parte de música, tá? Mas não subestime essa questão das tags. Não ache que não precisa marcar tag de nada, não. Pode marcar como tag, sim, como diálogo, música, efeito sonoro. Só tenha noção de que se você mudar um diálogo, isso não vai ser alterado para todos, tá? Simples assim. Então, aqui dentro da nossa aba de edição do Essential Sound, a primeira coisa que a gente pode observar aqui embaixo é o volume do nosso clipe, que a gente pode controlar ele, o nível aqui, ó, você pode aumentar o volume, você pode fazer ele ficar mais alto ou ficar mais baixo. E aí o Premiere automaticamente vai adicionar os efeitos aqui no Effect Controls que vão ser responsáveis por fazer o seu áudio ficar mais alto ou mais baixo. Nesse caso aqui ele usou um efeito chamado Hard Limiter. Eu sugiro que você não mexa nos efeitos que o Premiere está adicionando aqui, tá? Mexa apenas no painel do Essential Sound. Até porque são efeitos muito avançados que vão exigir de você um conhecimento técnico e que não vão fazer tanta diferença assim no seu dia a dia, tá? É melhor que você entenda bem aqui o Essential Sound do que venha aqui para dentro desses efeitos e fique maluco com os efeitos de áudio do Premiere, tá? Não precisa disso ainda não. Mas enfim, eu posso ajustar aqui, se eu não quiser mais ele eu posso desmarcar e aí ó, o Premiere remove o efeito. Eu posso deixar esse clipe sem áudio, né? Mutado, fazer com que ele fique desabilitado, só clicar aqui no mute. E a gente tem esses 4 tipos de efeitos que a gente pode ajustar. Loudness, Reparo, Clarity e Creative, tá? O Loudness basicamente é a diferença de volume que a gente tem no nosso áudio. Lembra que eu falei pra você que tem áudio que às vezes fica alto e fica baixo, fica alto e fica baixo? Então, quanto maior essa diferença entre as partes do seu áudio, por exemplo, se eu tô falando assim, ó, tô aqui falando com você assim, de repente eu aumento o volume, de repente eu falo mais baixinho com você de novo e falo alto de novo. Isso eu tô dizendo que o meu áudio, esse áudio que eu acabei de gravar aqui, ele tem um loudness muito grande. Essa diferença entre o que é alto e o que é baixo é muito grande. Agora, se eu tenho um volume constante, eu tenho um loudness menor. O nosso objetivo é fazer com que o loudness fique o menor possível, né? O áudio tem ali um volume constante sempre. E por isso a gente pode usar um recurso de loudness, que é esse Auto Match. Ele vai fazer aqui, ele vai encontrar aqui um padrão médio para o seu áudio. E aí, o que eu sugiro que você faça é selecionar todos os diálogos aqui, tá? Isso daqui é uma das poucas coisas que você vai fazer múltiplo, não selecionando apenas um evento. E aí você vai clicar aqui em Auto Match. Aí, ó, o Premiere analisou aqui o loudness, está em menos 26 lufs, beleza? E automaticamente é legal que ele já vem aqui ó, e já faz os ajustes de volume necessário em todos os áudios. Alguns ficam mais altos, outros ficam mais baixos e tal. E aí quando você der play aqui no seu vídeo, você vai ver que o áudio ele tá bem nivelado. Ativa. Então, todos os setores da nossa... mas o Premiere abaixou o meu áudio, né? Eu não queria que ele tivesse abaixado o meu áudio. Ele fez o loudness, agora o loudness tá legal, só que ficou muito baixo. O que você pode fazer? Seleciona todos os clipes aqui, ó. E aí, você pode modificar aqui, ó, o volume, para fazer com que todos tenham o mesmo volume, beleza? E você viu que tinha um íconezinho aqui, ó, avisando que nem todos os meus áudios estão com o mesmo nível de volume. Alguns estão com um volume mais alto, outro mais baixo. E aí ele fala que se a gente mexer esse controle aqui, ele vai cancelar esses volumes que a gente tinha feito antes e vai aplicar apenas o volume geral aqui. Eu quero isso, eu posso fazer isso porque eu quero manter esse loudness e fazer com que o áudio fique equilibrado no vídeo todo. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o meu volume. E aí quando eu der um play, olha lá. As empresas se conversam de forma muito próxima. Como a gente mais alto, posso aumentar um pouquinho mais.
de gestão bem descentralizadora, a gente conseguiu fazer com que a galera aqui dentro tivesse bastante... E aí o áudio fica bem controlado, bem normalizado. Através da BWMV e da Brainstorm Academy. Os nossos planos para o futuro são os melhores possíveis. Então, isso é legal de você usar, tá? Esse controle de loudness, justamente para você fazer com que os áudios de todos os seus diálogos fiquem com o mesmo volume, beleza? Então, essa parte de loudness está facinha. Agora, a próxima parte que a gente tem é a parte de reparo, repair, aqui. E aí nós temos alguns parâmetros que a gente pode ajustar aqui no nosso vídeo. Temos o parâmetro de redução de ruído. Sabe aquele chiadinho que fica no fundo? Aquele que fica no fundo do seu áudio às vezes? Se você habilitar isso daqui e aumentar ele ou diminuir ele, você pode controlar aqui o tanto que você quer reduzir desse ruído do seu áudio. Recomendo que você faça isso com cuidado, tá? Porque isso vai fazer com que o seu áudio fique com uma qualidade mais baixa. Por exemplo, esse áudio aqui, ele não tem muito ruído, ó, ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se... Então, se eu aplicar aqui um redutor de ruído e colocar ele no máximo, ó, ele vai destruir a qualidade do meu áudio. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam... Não dá nem para ouvir direito, então ó, a gente pode diminuir isso daqui. Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. E como a gente criou ativa. Você vai encontrando aí o melhor posicionamento e definindo se você quer ou não essa remoção de ruído do seu vídeo, beleza? E aí, uma coisa importante sobre ruído. Muita gente acha que quando a gente fala de redutor de ruído, a gente está falando de ruído de fundo, tipo carro passando na rua, tipo cachorro latindo. Gente, isso não é o ruído que a gente está falando, tá? O ruído que a gente fala aqui para reduzir é a estática, o ruído contínuo. Por exemplo, som de ar-condicionado, som de tomada, de ventilador, o ruído às vezes de estática mesmo, aquele tss que fica no seu microfone. Esse tipo de ruído, o redutor de ruído consegue matar. Agora, som de carro, gente falando no fundo, ele não faz milagre, tá? Isso aqui é para te ajudar a limpar o áudio, mas não faz milagre. Então, use com cuidado e evite realmente usar com muito peso, porque pode fazer com que o seu áudio fique em baixa qualidade, beleza? Outro ponto que a gente tem aqui é o rumble, que você pode reduzir o rumble. O que é o rumble? Isso daqui são ruídos de baixa frequência. Sabe, por exemplo, quando você tem um caminhão passando na rua da sua casa, do seu escritório, e ele faz um som bem grave, tipo um som bem grave mesmo? Esse som grave a gente chama de rumble, e a gente consegue remover esse rumble a partir aqui desse Reduce Rumble, beleza? Então você pode habilitar ele aqui e testar para visualizar se o seu áudio está legal. Ativa. Então, aqui no meu caso eu tenho pouco ruído grave. Então, todos os setores... Então, ele não está fazendo muita diferença. Mas se de repente você gravou... Aí sim, se você gravou num ambiente, tipo numa avenida, que está passando uns caminhões, sei lá, passa alguém de moto acelerando, uma moto, um som grave, você pode usar o Reduce Rumble aqui para tirar esse som. Ou às vezes a pessoa que está falando, ela fala muito grave. Eu já entrevistei uma pessoa que a voz dela era super grave, assim, tipo Mr. M. E aí eu tive que usar o Reduce Rumble, porque a voz dela estava ecoando na sala e fazia com que o som ficasse meio assim, ó. Ficava desse jeito, assim, então... E aí eu usei um pouquinho do Reduce Rumble para tirar esse som grave aqui, beleza? Esse de-hum aqui, ele é praticamente como o Reduce Noise, tá? Só que ele é focado exatamente na interferência elétrica. Lembra que eu falei para você do som do tsh e tal? Então, isso daqui vai tirar o som dessa interferência elétrica. Aqui no nosso caso a gente não tem essa interferência também, então não precisamos usar. Ativa. Então, mas você pode fazer o teste aí que às vezes ele mata algumas coisas legais. Ativa. Então, todos os setores... Só toma cuidado que ele muda bastante aqui, ó, a equalização do som. Ativa. Então, todos os setores... Qual a diferença? Ativa. Então, Então, outra coisa para você usar com cuidado, beleza? A gente também tem um redutor de S. Isso daqui é muito legal. Ótimo para diálogos. Normalmente, principalmente a galera do Rio de Janeiro, não é nada de xenofóbico não, tá, gente? Não é nenhum comentário assim para levar para um lado político diferente não, tá? Mas é que, realmente, as pessoas têm sotaques diferentes e isso imprime um resultado diferente no vídeo. Então, as pessoas do Rio de Janeiro normalmente puxam bastante o S, né?
eles falam desse jeito, sabe? Com bastante som de S, assim. Eu também falo com um som de S bastante puxado. E às vezes, esse som de S fica feio no vídeo. E a gente pode usar esse DS para remover o som do S. É muito mágico. Vamos ver se eu tenho uma fala que eu uso bastante S? Ativa. Então, todos os setores da nossa... Aqui, ó, todos os setores, ó. Todos os setores. Olha isso. Todos os setores da... Presta atenção como que é sem o S, o deesser. Então, todos os setores da... Todos os setores da... E olha com o deesser, vamos adicionar bastante. Então, todos os setores da nossa... Todos os setores da nossa... Não sei se você conseguiu perceber a diferença, mas aqui para mim deu uma diferença bem grande. Então, todos os setores da nossa... Então, ele remove esse som de S das sibilantes, essas palavras que saem desse jeito. Beleza? É um recurso bem legal para você usar também aí dentro do seu áudio, do seu Essential Sound. E por fim, a gente tem também o redutor de reverb. Sabe quando você grava numa sala bastante grande, que sai com um eco enorme? Assim, ó, ei, som, e aí o som fica se repetindo? Então, a gente consegue reduzir um pouquinho desse eco a partir do Reduce Reverb. Só que ele não é tão eficiente, tá? Ele mata bastante a qualidade do áudio também, ó. A gente tem um pouquinho de reverb aqui no nosso som gravado nessa sala, mas não é tanto a ponto de encher o saco. Se o reverb estiver muito alto, enchendo bastante o saco, atrapalhando o ouvido, você pode usar o Reduce Reverb, que ele mata um pouquinho. Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. E como... Qual a diferença? Ativa. Então, todos os setores da nossa... Tá vendo? Você consegue ouvir um pouquinho da ambiência. Com o Reduce Reverb, ativa. A gente mata. Todos os setores da nossa empresa se conversam de forma... Então, é legal usar o Reduce Reverb aí para você remover um pouquinho da reverberação do seu áudio, beleza? Então, esses são os efeitos de reparação aqui do nosso áudio. A gente também tem efeitos de claridade. O que são efeitos de claridade? Como o próprio nome já diz, eles servem para melhorar a clareza do nosso som. Nós temos 3 parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é o Dynamic, tá? O Dynamics tem uma função automática que a gente pode fazer uma análise aqui, é só clicar em Reanalyze. E aí depois você pode fazer com que o áudio fique mais natural ou mais focado. Vou te mostrar como que é o nosso áudio original sem Dynamics, olha só. Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Beleza. Agora, olha só como que a gente deixa essa dinâmica mais natural. Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Como não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. Mas, se a gente jogar essa dinâmica aqui para o focado, olha a diferença. Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Você viu como parece que o áudio está mais perto da gente, ele está mais grudado aqui, parece estar falando na nossa cara, né? Então, a gente pode usar isso daqui, essa dinâmica, esse controle de dinâmica, justamente para dar uma aproximada no som, principalmente em casos onde você grava, igual depoimento, às vezes você está gravando depoimento numa sala, você está usando um microfone direcional, e aí o som ficou meio aberto, meio ambiente. Você pode usar aqui esse Dynamics para fazer com que o som fique mais focado, olha que legal. Ativa. Então, todos os setores... Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Olha que diferença que faz agora com a nossa musiquinha de fundo. Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Como a gente criou um modelo de gestão bem ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Legal, né? Então, esse é o Dynamics, que serve para você fazer com que o som fique mais próximo, mais focado ou mais natural. A gente também tem padrões de equalização. Isso daqui já é uma coisa um pouco mais avançada, que faz com que a gente possa aumentar e diminuir as frequências do nosso som. Só que o que eu acho mais legal dele não é nem o fato de você ter presets de gráficos aqui e tal, mas sim o fato de você conseguir melhorar a voz a partir da pessoa que está falando. Então, por exemplo, eu consigo marcar aqui a opção Enhance Speech. A gente pode fazer com que o nosso áudio fique melhorado, né? Enhance significa melhorar. E a gente pode escolher se é uma voz feminina ou uma voz masculina. Quando a gente aplica aqui a melhora na voz masculina, olha que legal. Ativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Olha a diferença de como estava sem.
colaborativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito legal, né? Então, é mais um recurso que você pode usar aí para melhorar o diálogo em vozes masculinas e femininas, beleza? Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Então, esses aqui são os parâmetros de claridade e a gente também tem os parâmetros criativos, que basicamente é o parâmetro de reverb, né, que a gente tem aqui, que faz com que... Lembra que a gente tirou o reverb, a gente tirou a ambiência, mas pode ser que você queira essa ambiência, e aí você pode ajustar o amount aqui, ó. Então você tem essa ambiência. Se conversam de forma muito próxima. Doido, né? E aí todos esses efeitos, como eu falei para vocês, eles são adicionados aqui no seu Effect Controls. O reverb, você pode vir aqui e editar o reverb, depois a gente vai ter uma aula bem legal sobre reverb. A equalização, a mesma coisa, você pode vir no Clarity e editar aqui a equalização. Você pode escolher aqui presets, né? Você tem vários presets diferentes para conseguir novos resultados, olha que legal. Então, todos os setores da nossa... Ó, por exemplo, os presets de equalização que eu mais gosto de usar são esses aqui, ó, de Vocal Presence. Faz com que o áudio esteja mais presente, né? O áudio vocal, olha que legal. Trabalha de forma bem colaborativa. Então, todos os setores da nossa empresa se conversam de forma muito próxima. Ou reduzir como a gente criou um modelo de gestão. E claro, você pode fazer a edição aqui do seu áudio de forma natural aqui dentro dos gráficos, beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem aqui para trabalhar dentro da parte de diálogo aqui no nosso Essential Sound dentro do Adobe Premiere. Qual que é o seu desafio aqui para essa aula? Fazer o tratamento de áudio aí do institucional que você tem até agora. Eu vou deixar o projeto para você baixar antes de eu fazer qualquer alteração de áudio nele aqui. Então, vai ter aí, beleza? Só você baixar, fazer o tratamento de áudio nessa parte de diálogo, porque agora nas próximas a gente vai tratar outras partes do nosso som, beleza?